Quem busca a glória de Deus encontra o seu propósito. Quem busca a grandeza encontra frustração. Bom dia, pastor Pedro Paulo, pastor Arão, já de bastante tempo, sua esposa, todos, um carinho enorme. Você, Léo, um carinho enorme. E vocês, ouvintes também, bom dia a você, é uma honra estar aqui com vocês. Gente, cada vez que eu venho aqui eu aprendo muito, mas realmente é um seminário. Assim, pastor Pedro Paulo abrindo com maestria. Bem, queridos, assim, sendo bem objetivo, né? Propósito é além de algo que precisa ser descoberto. É algo, como já falou o nosso pastor Pedro Paulo, é algo que precisa ser vivido. Se eu for vivendo, se eu entender que eu estou vivendo para a glória de Deus, onde quer que eu esteja, eu começo a viver o propósito. Seja, como foi referido no próprio 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, você vê que Paulo ele não fala da questão da grandeza, ele fala de coisas que se faz de forma silenciosa. Então, assim, o que você fizer, faça para a glória de Deus. Seja no trabalho, como o pastor já falou, eu sou personal trainer e também dou aula de jiu-jitsu. Eu tô agora vivendo uma fase que Papai do Céu tem me dado a honra de dar aula para as crianças. E eu sempre tive uma dificuldade enorme para dar aula para as crianças. Mas eu tô falando de crianças de 3, 4 anos. Falei, meu Deus do céu, como é que vai ser esse negócio aqui? E aí também para os adolescentes. Só que eu entendi por que eu estava lá. Porque teve uma confraternização e aí pediram para dar uma palavra. Quando você pastor para dar uma palavra, vai falar sobre o quê? Sobre Deus, né? E num lugar que ninguém fala sobre Deus. Então assim, tinha um propósito para aquilo ali. Mas se eu não viver aonde quer que eu esteja o propósito de Deus, Deus vai dar a chance e eu não vou anunciar o evangelho. Eu preciso entender que não são nas coisas, não é um palco, é nas coisas silenciosas, é no meu comportamento, quando eu estou lá dando aula, é as crianças que estão vendo. Então tudo isso que estamos fazendo seja no propósito da glória de Deus. Se eu não entender que eu estou buscando, quer saber como é que você vai buscar o seu propósito? Busca a glória de Deus. Que tudo que você venha fazer, venha ser para glorificar o nome do Senhor. Sejamos como os petistas, que verdadeiramente, aqueles que se desenvolveram. Felipe, século XV, né, dos luteranos, e eles vão desenvolver a questão de fé, santidade, de você cada dia mais buscar essa grandeza. Se eu entender e sair daqui, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais isso, que tudo que eu faço, independente de onde esteja, se está aqui sendo comunicador, está aqui a menina no computador, se está fazendo para a glória de Deus, que você começa a entender que você vai viver o propósito de Deus. Assim, queridos, como o pastor Pedro Paulo falou, se eu não entender, primeiramente, que o propósito, só ratificando cada vez mais o que o pastor já falou, que é viver tudo para a glória de Deus, eu não entendo qual é o sentido da minha vida, porque esse é o sentido nosso. Se eu começar a entender aqui, querido, que tudo que eu faço é para a glória de Deus, tá? E se eu for vivendo para a glória de Deus, onde quer que eu esteja, fazendo o que é que eu faça, naturalmente terei descoberto o propósito da minha vida. Então, assim, eu não sei se a irmã que perguntou antes, se ela é uma dona de casa, que de repente o propósito da vida dela foi cuidar dos filhos, do marido trabalhar, mas que ela faça isso para a glória de Deus. Vou voltar aqui, o propósito da vida do crente é viver para a glória de Deus, e isso não exige grandeza aos olhos humanos. Cuidado com essa coisa, que achar que quem é mais importante é o pastor, o rapaz que está lá entregando na frente o panfleto, dizendo assim, vem aqui dando um abraço quando a pessoa entra na igreja. De repente o propósito da vida dele é simplesmente entregar um panfleto. Eu lembro quando eu estava numa igreja em Madureira 2, e aí o rapaz reconheceu, o rapaz ficava na porta, que ele era motorista de um ônibus e ele entregava. E ali a pessoa entrou na igreja porque alguém entregou. De repente o propósito da vida dele, mas ele fazia aquilo ali com amor, ele fazia aquilo ali com dedicação. Não é um palco. Se eu achar que é um palco, então eu estou querendo a glória para mim. E toda vez que eu perco a glória para mim, eu perco o que é a glória de Deus. Não são grandezas, é algo que Deus vocacionou você, é algo que Deus quer que você viva. Então, assim, cuidado, são coisas simples. Os petistas sempre insistiu que o propósito não é algo místico, extraordinário, escondido. É simplesmente viver diante de Deus, com fé, prática, santidade concreta e amor ativo. Muitas vezes, tarefas comuns como cuidar da família, que já foi falado, trabalhar com honestidade, servir a igreja, cultivar comunhão com Cristo. O propósito da vida do crente é glorificar a Deus na vida comum. Quando você está ali, você abençoa, queridão, olha só, Deus te abençoe.
E uma pessoa que de repente não esperava que você falasse com ela. Você está glorificando a Deus. A gente fica muito com essa coisa do palco. Tem que esquecer essa questão do palco. Portanto, como foi citado, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo não está, querido, não diz que vocês fizeram algo grandioso, mas qualquer coisa, comer, beber, trabalhar, cuidar, servir silenciosamente. A glória de Deus é o propósito. E a vida comum é o palco. Na tradição reformada, isso se chama vocação. Deus é glorificado quando o cristão vive uma vida diária, como chamado por ele. Acabou. Na tradição pietista, isso se chama vida devocional, prática, fé, se torna vida, não apenas doutrina. Propósito, para fechar aqui, não é grandeza, é fidelidade. Mateus 25, 21, quando vai dizer: bem está esse servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Não é no grande, mas porque ele foi fiel no pouco. Olha que coisa linda. De repente ela está achando, não sei se ela cuida de casa. Não importa, desde que você faça para a glória de Deus. Se eu começar a entender isso aqui, eu começo a descobrir qual é o propósito de Deus na minha vida. Você imagina um pastor que não tem uma esposa, que faz os seus deveres, que de repente está cuidando dos filhos. Está aqui pastorão, que boda de ouro já? Já quase. Está quase. E se a pastora, com certeza teve momentos que ele saiu para pregar e a pastora ficou com os filhos. E quem disse que isso não tem valor? Para ele chegar bem, pregar bem. E voltar bem, que ele sabe por causa que as crianças estão bem. Eu preciso perder essa coisa que é grandiosidade. Deus trabalha nas coisas simples. E Deus quer trabalhar na sua vida nas coisas. O que você faz é importante. Seja entregar um panfleto, seja você cuidar dos filhos, seja cuidar da professora da escolinha. Gente, que trabalho maravilhoso. É a vocação. Tem gente que você fala assim, as crianças acham, vem a tia, vem a tia, vem a tia. Olha que coisa linda. E que marca a vida de uma geração, né? Que cimento fresco. Quem passou aqui pela escola dominical das criancinhas, quanta coisa aprendeu com uma tia. E essa tia foi mais importante, às vezes, até que o pastor. Perfeito. Não é um palco. Deus trabalha nas coisas simples. E que Deus continue trabalhando nas coisas simples. Deixa eu só aqui deixar claro, da reforma é petista, não na questão do governo, tá, Amado? Só para ficar claro aqui. Muito bem explicado. Petista, tá? A reforma ensinou que não existe trabalho secular para o cristão. Tudo é santo quando é feito diante de Deus. Então, tudo que você faz é santo quando isso é feito diante de Deus. O petismo, tá? Que aí vai ficar mais fácil, né? Para não confundir. Reforçou que não existe vida espiritual verdadeira sem prática diária. Cuidar da família, por exemplo, é uma das expressões mais profundas de propósito. Se alguém, vamos lembrar, 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus, nega a fé. Ou seja, ele não está falando aqui de distração aqui do ministério, ele fala assim, de cuidar da família. Família é um ministério, é o nosso primeiro ministério. Então, olha só, de repente, o propósito da sua vida é cuidar da sua família. São coisas simples. A gente tem que tomar cuidado com o perigo moderno de transformar propósito em espetáculo. Muitos cristãos hoje vivem angustiados porque acham que o propósito é ser famoso, ter um ministério gigante. E se não tiver aquela coisa glamourosa, então não está valendo. Não é assim. Às vezes você tá cuidando de 5 pessoas. E louva a Deus que Deus te chamou para isso. E aí, de repente, é o propósito da sua vida. E o propósito de hoje, de repente, é cuidar de milhões. Eu sei. Eu sempre penso o seguinte: cada vez que cresce lá no Fonseca, eu falo assim, Senhor, é mais trabalho. Jesus, tem misericórdia. Porque sim, quem muito é dado, muito é cobrado. E se de repente o propósito da minha vida é aquilo ali, ó. E acabou. E eu vou ficar. Estou muito feliz. E sou muito feliz com as ovelhas que o Papai do Céu me permite, que são dele, pastorear. Acabou. São coisas simples. Cuidado com essa coisa que tem que ser grandiosa. Não é espetáculo. Quando você pega Miqueias 6,8, vai ver que assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom. Pratica a justiça, amar a misericórdia, andar em humildade com Deus. Nada místico, nada espetacular, profundamente simples, profundamente santo. São coisas simples. A gente está querendo botar um propósito de vida de algo espetacular. Não é isso. Deus trabalha nas coisas simples. Deus quer usar as coisas simples, diárias, que Papai do Céu nos coloca para fazer. Essa é a nossa vocação. Esse é o nosso propósito, perdão. Se eu começar a entender isso, aí sim vou vir para a expressão que eu queria chegar aqui, que é o corno del. Desculpa aqui, eu não tenho uma boa leitura aqui no latim.
que é viver diante da face de Deus. Isso significa que o propósito do crente é viver consciente na presença de Deus, obedecer a sua palavra, servir no lugar onde ele plantou, como já foi falado, fazer tudo como culto, e tudo quanto fizeres, fazer de todo o coração. Colossenses 3:23. Se eu entender isso, que Deus me colocou na escolinha, vou fazer o meu melhor. Se Deus me colocou para entregar um panfleto, se Deus colocou no coração para estar lá, como você falou aqui, a gente estava aqui no intervalo, para entregar um panfleto que ninguém sabe, que o pastor dele talvez não saiba, a gente não sabe, é lá nos Correios, na Taquara. É o propósito da vida dele. Não tem holofote, mas para Deus é algo grandioso. Que você entenda que são nas coisas simples. Para mim, essa design aí é a melhor do Brasil, que é minha esposa, presbítera Márcia. Amém, amém. Muito bom, muito bem, bom. queridos, assim, até para fazer minhas considerações aqui finais, a gente vai lá, Tiago, capítulo 1, versículo 22, né? Não sejamos só ouvintes, mas sim praticantes da palavra. Então, assim, o propósito não é descobrir algo novo, mas viver o que você já sabe. Já sabemos. Essa coisa de tem que descobrir. Não, você já faz isso, você pode ter certeza. Não é algo grandioso, não é um palco, não é um espetáculo, não é essa coisa, né, da busca, né, do homem, do sucesso, etc, etc. Então, assim, você já tem vivido o seu propósito, que é a pergunta. Aqui está a pergunta central do seu tema. Ela não é sobre grandeza, mas sobre prática. Você tem buscado a glória de Deus nas pequenas coisas? Você tem sido fiel no lugar onde Deus te colocou? Sua vida diária reflete sua fé? Sua família vê Cristo em você? Seu trabalho é feito como culto? Sua devoção é viva ou apenas teórica? Se a sua resposta hoje for sim, mesmo que os passos sejam pequenos, então você está vivendo o seu propósito. Não importa se é algo grandioso, não tem isso. Cuidado, não é um espetáculo, não é um palco. Se a sua resposta é não, é porque você ainda não descobriu o seu propósito e porque precisa voltar ao básico. Qual é o básico? Buscar a glória de Deus, felicidade, santidade, amor. Que assim, se eu poder deixar uma frase para você, fala isso aqui. Quem busca a glória de Deus encontra o seu propósito. Quem busca a grandeza encontra frustração.